E agora vamos para a parte final do vídeo? Muita informação, né? Mas você merece saber de tudo isso. Uma pergunta frequente é sobre a sonda. Doutora, vou fazer uma cirurgia uroginecológica, vou ter que ir para casa com sonda? A resposta é que na maioria das vezes não, mas algumas vezes sim. O que acontece? Quando a gente tem os órgãos fora da posição anatômica, a gente tem um prolapso ou a gente tem um órgão que não estava funcionando normalmente há algum tempo, ele vai precisar de um tempo para se readaptar à nova posição ou à nova condição a que ele foi mudado após a cirurgia. Eu sempre dou o exemplo de um braço quebrado. A gente quebra o braço e engessa. Quando o braço curou, a gente pode tirar o gesso e a gente acha que o braço vai voltar a se mobilizar normalmente, mas às vezes ele não tem um movimento normal porque ele ficou tanto tempo fora da posição natural que ele vai precisar agora de um tempo de recuperação para que ele possa se movimentar novamente. Isso tudo também pode acontecer nos órgãos pélvicos, principalmente com a bexiga. Então, quando a gente faz uma cirurgia e a gente tem realmente uma lesão da bexiga, a gente passa pontos na bexiga, a gente tem um procedimento que teve um acesso vesical, a gente vai precisar de sonda por pelo menos 7 dias para que a gente possa ter a recuperação e a cicatrização da bexiga. Quando a gente não teve nenhuma manipulação da bexiga, só colocando ela na posição, sem nenhum corte, sem nenhuma abertura que precise ser cicatrizada da própria bexiga, a gente tem a possibilidade de ir para casa sem a sonda. Porém, se a sua bexiga ficou como o braço quebrado, muito tempo fora de posição, muito tempo parada, muito tempo com funcionamento diferente, pode ser que ela vá precisar de um tempo de readaptação. Se ela não conseguir urinar voluntariamente, espontaneamente no pós-operatório, a gente costuma deixar a sonda para que a gente diminua o processo inflamatório pós-operatório e dê condições melhores para que a sua bexiga, melhores condições para que a sua bexiga volte a funcionar espontaneamente e adequadamente. Uma outra coisa que pode levar você a ter que ficar com sonda no pós-operatório é que quando nós fazemos cirurgias vaginais, a gente tem cortes na vagina. Todo corte, vamos dizer que a gente fure o nosso dedo com uma agulha. A gente vai ter uma reação inflamatória no local do dedo que normalmente gera um edema, um inchaço dessa região. Quando a gente faz uma cirurgia pela vagina, a gente também tem um inchaço dessa região. E esse inchaço pode ser exatamente sobre o canal da uretra, que é o canal que libera a passagem da urina durante a micção, que é o ato de urinar. Quando a gente tem um edema aumentado, o canal da nossa urina ele pode ficar apertadinho e ele não consegue relaxar o suficiente para a passagem da urina durante a micção. E isso vai acontecer principalmente nos primeiros 7 dias do pós-operatório, que é o processo de inflamação aguda. Aos poucos, o processo inflamatório vai melhorando, vai se resolvendo, o inchaço vai diminuindo e o canal da urina consegue se abrir com mais facilidade. Porém, também pode acontecer, então, se o inchaço do pós-operatório for um pouco aumentado, que você tenha que ficar com sonda normalmente de 7, 10 a 14 dias, esperando que o edema diminui para que a sua uretra volte a ter uma função normal. Sobre curativos, a maioria das cirurgias uroginecológicas são feitas pelo acesso vaginal, são cirurgias que têm até um corte grande, mas que todas as cicatrizes ficam escondidas dentro da vagina ou na área do períneo. Então, muitas vezes nós não necessitamos de curativos. Mas se você fez, por exemplo, uma cirurgia para o tratamento da incontinência de urina, que entra pela via vaginal, mas se exterioriza pela via pélvica, nessa região do pub, às vezes a gente coloca um curativo e esse curativo, na maioria das vezes, pode ser retirado e não precisa ser recolocado após o primeiro banho da paciente em casa. Mas você vai conversar com seu médico caso você tenha algum curativo para saber como é a melhor forma de cuidar do seu curativo. E sobre pontos, agora é uma coisa bem específica da área da uroginecologia.
A uroginecologia ou a cirurgia vaginal, ela usa pontos que são absorvíveis, pontos que o seu corpo mesmo absorve ao longo de 20 dias em média e que, portanto, não precisam ser retirados pelo médico. Quando nós fazemos cirurgias pela via abdominal, pela via lombar, em outras partes do corpo, nas mamas, muitas vezes nós não usamos pontos absorvíveis e às vezes esses pontos então precisam ser retirados. Já na cirurgia uroginecológica, a maioria das vezes não precisa retirar os seus pontos. Pergunte para um seu cirurgião, então, se no seu caso você vai precisar de um retorno para retirada de pontos ou não. E finalmente agora a gente vai falar sobre os cuidados do pós-operatório. O pós-operatório é o período que você está passando pela inflamação e pela cicatrização. Então, é muito importante que você retome o uso de todas as suas medicações de uso crônico. Sua saúde tem que estar ótima, você tem que estar bem controlado de todas as suas comorbidades, as suas doencinhas que são tratadas. E você deve se alimentar bem, com alimentos que você não seja alérgico, que não costumem te causar nem obstipação e nem diarreia. E se hidratar bastante, porque o processo inflamatório é um processo que usa água, você precisa lavar os seus rins, tem os dejetos, né, que a própria inflamação causam e a gente precisa fazer a limpeza do nosso corpo através da urina. Além disso, no pós-operatório é esperado um desconforto e por isso são prescritos vários medicamentos no pós-operatório. Use esses medicamentos conforme a prescrição. Se você está com dúvida se deve ou não usar, contate o seu médico, mas não deixa de usar a medicação e não dobre a dose de nenhuma medicação caso você esteja em dúvida do que fazer. Se você usou a meia elástica no intraoperatório, então você deve manter o uso da sua meia elástica antitrombos por pelo menos 30 dias, que é mais ou menos o período que você vai conseguir retomar o seu caminhar, o seu estilo de vida mais próximo do anterior à cirurgia. Enquanto você tiver um repouso aumentado, você ainda tem uma circulação um pouco menor do sangue nas panturrilhas, nas pernas e por isso a meia antitrombo pode te ajudar durante todo esse período. Importante que o paciente não deve colocar e nem retirar a sua própria meia antitrombo. Essas meias são justas na região do calcanhar e no esforço de calçar ou retirar a meia a gente pode acabar perdendo algum ponto, rompendo algum pontinho pelo excesso de esforço abdominal. E já falando sobre o esforço abdominal, a gente não deve fazer esforços abdominais durante o pós-operatório de uma cirurgia vaginal. Portanto, a gente pede para que as nossas pacientes evitem cuidar da casa, da roupa, da comida, da louça, das plantas, dos cachorros, evite agachar até o chão, evite carregar sacolas, evite fazer qualquer esforço maior pelo período de 20 a 45 dias, a depender do tipo de cirurgia que você foi submetido. A necessidade de conversar com o seu médico sobre esse período de repouso, mas o que eu queria deixar claro para todo mundo é que o tempo de cicatrização de todas as pessoas é muito próximo e uma onda boa, forte de cicatrização, uma primeira cicatrização mais válida, ela acaba se completando em torno de 45 dias. Os nossos pontos, eles são muito fortes num primeiro momento, e dependendo do tipo de fio cirúrgico que a gente usa, eles vão ter uma força, uma manutenção dessa força, dessa tensão, por um tempo diferente. Mas a gente tem pontos que conseguem ficar fortes, manter a cirurgia bem justinha na posição por mais ou menos 20, 25 dias. Porém, nós vamos ter um gap, nós vamos ter aí um intervalo entre 25 e 45 dias em que algumas pessoas vão estar com os pontos mais fracos, que a nossa cirurgia vai estar mais, vamos dizer, mais solta, né, com uma cicatrização já em andamento, porém sem aquela força do ponto para manter todas as estruturas imóveis, inertes, e
A cicatrização, apesar de já estar em curso, ela não está no seu melhor grau, não está finalizada. Então, muitas vezes a gente vai se sentir super bem no pós-operatório, a partir dos 20 dias, esquece que operou e quer retomar todas as atividades do dia a dia. E isso pode ser prejudicial, porque nós vamos estar num período de fragilidade, tanto dos pontos como da cicatriz. Por isso, conversa com seu médico para ver a sua cirurgia em específico, qual é o tempo de repouso que você deve manter. E se você ficar com dúvida, pergunta para ele o porquê de cada uma dessas indicações, porque ele vai conseguir te responder e isso é muito importante para o sucesso a longo prazo da sua cirurgia. Falando sobre a maneira de urinar, a gente vai ter que beber mais líquido, como a gente conversou, para ajudar o processo de limpeza do sangue, e isso vai gerar maior vontade de ir ao banheiro. Lembrando que tudo que entra de líquido pela boca tem que sair em forma de xixi pela bexiga. Se você estiver bem hidratada, você deve ir ao banheiro muitas vezes, um copo de líquido, um xixi, ou pelo menos um xixi a cada 2 horas. Mesmo que você esteja sem vontade, é importante que você sente no vaso e, sem fazer qualquer esforço, tente ver se a urina sai voluntariamente e espontaneamente, para que você evite ficar segurando muito tempo a urina, as bactérias que porventura podem ter ascendido, dentro da sua bexiga, e para evitar uma possível infecção urinária no pós-operatório. O mesmo a gente fala sobre evacuação. Evacuação, você tem uma tendência no pós-operatório a ficar mais ressecada. Então, o importante, use as medicações prescritas para o funcionamento intestinal. Prefira uma alimentação mais laxativa, se você notar que o seu intestino está ficando mais preso. Caminhe de forma leve. Mas evite ficar somente parada, porque isso faz com que o nosso intestino fique mais preso. Mantenha uma boa hidratação e, em caso de todos esses cuidados não gerarem o efeito desejado, entre em contato com o seu médico, que a gente pode ajustar as medicações de acordo com a necessidade de cada paciente. Sobre os pontos. Os pontos da parte vaginal, eles não vão ser acessados pelas pacientes no pós-operatório, somente pelos médicos. Entretanto, muitas vezes, durante uma cirurgia vaginal, a gente faz a aproximação da musculatura perineal, a tal da cirurgia do períneo, ou perineoplastia. E essa aproximação da musculatura perineal, ela é feita internamente na parte muscular, mas gera alguns pontos na pele que fica na região entre vagina e ânus. Esses pontos devem ser lavados normalmente no pós-operatório. Pode passar a mão delicadamente em cima dos pontos com água e o seu sabonete de preferência. Isso deve ser feito em todos os banhos e também no pós-evacuação. Quando você urina num pós-operatório, você pode se enxugar normalmente com o papel. Quando você fez uma cirurgia vaginal, no pós-operatório, algumas vezes a gente recomenda que você use o papel para se limpar e, em seguida, pode até usar uma duchinha, uma água e um sabonete para evitar que fique qualquer bactéria na região perineal que possa trazer uma infecção para a região dos pontos do períneo. No pós-operatório também é normal a gente ter sangramento, afinal de contas, toda cirurgia é feita com cortes e costuras. Essas cicatrizes, os cortes e as costuras na cirurgia vaginal, elas ficam escondidas dentro da vagina, mas elas existem, então é natural que elas sangrem. Como a vagina é um tubo que fica dentro do nosso corpo e ele é mais úmida, às vezes a vagina sangra por mais tempo do que se fosse uma cicatriz de pele, por exemplo. Durante o período de sangramento mais intenso, a gente recomenda que a mulher use os protetores diários de calcinha ou até um absorvente, dependendo do volume, mas tão logo a gente note que está sem sangramento, que está com uma secreção mínima, a gente pede que a mulher retire, pare, cesse o uso desse tipo de protetor, porque eles abafam um pouquinho mais a região da cicatriz e por isso podem postergar um pouco a cicatrização. Uma tática legal é que quando você note
Assim que você notar que a sua vagina deixou de sangrar, de secretar durante o período noturno, que você tente dormir só com uma camisola, sem a roupa íntima, sem a calcinha. E aí você pode dar um período para sua vagina ventilar no momento que você está protegida dentro do seu quarto, né? E numa posição deitada. Se você quiser forrar a sua cama com uma toalha, um lençol mais antigo, você se sentir mais segura dessa forma, faça, mas evite ficar com o absorvente 24 horas por dia, principalmente quando ele já estiver bem limpinho, porque isso pode prejudicar um pouquinho a sua cicatrização. Outra coisa que muita gente pergunta é escadas. Como vamos fazer com as escadas? Se você tiver a possibilidade nos primeiros 3, 5, 7 dias evitar subir e descer escada, isso pode ser bom. O processo de cicatrização, ele não é prejudicado pelo fato de você estar caminhando ou subindo e descendo escadas. Mas a escada, ela exige um grau de atenção maior e pode gerar alguma queda. Então, se você precisar subir ou descer escadas, a gente vai te pedir para que sempre coloque a mão no corrimão, se possível, braço dado com algum familiar e suba o menos número de vezes possível. Se possível, sobe uma vez, desce uma vez e evita fazer esse trajeto sozinha para evitar qualquer acidente. Se você já está num processo mais distante do pós-operatório imediato, um pós-operatório um pouco mais tardio, mantenha esse cuidado nas escadas. Olhe para o degrau, olhe, preste atenção no seu movimento, que é um movimento mais complexo, ponha a mão no corrimão e com cuidado suba e desça essa escada. E sobre as outras partes da nossa rotina, né? Por exemplo, fiz uma cirurgia vaginal, doutora, posso namorar? Vamos esperar um tempo de pelo menos uns 30 a 45 dias, a depender da cirurgia, sempre após um retorno médico, a gente avaliando como está a cicatrização, a gente pode te liberar para retomar a sua atividade sexual e muitas vezes a gente vai ajudar esse retorno com alguns cremes, um preparo vaginal antes disso. E a minha academia, quando posso voltar? Também vai depender muito do tipo de cirurgia que você fez, mas a gente normalmente pede para que você espere entre 30 a 45 dias para poder voltar a fazer algum tipo de exercício mais leve e, dependendo do tipo de exercício, se ele for um exercício que sobrecarrega seu abdômen e seu assoalho pélvico, às vezes a gente pede inclusive um tempo superior. Mas banhos, piscinas, banho de mar, banhos de imersão, esses devem ser evitados por pelo menos 45 a 60 dias para evitar a entrada de alguma bactéria através da cicatriz vaginal. Você deve se lavar normalmente, mas a gente deve evitar os banhos de imersão, onde o corpo entra realmente dentro da água, tá bom? Se você precisar de atestado para sua academia, para o seu trabalho, solicite para o seu médico que ele pode fazer um atestado determinando, inclusive, diferentes tipos de repouso para diferentes atividades, tá bom? Se você for para casa com sonda, lembrar que essa sonda não deve ser retirada sem prévia autorização. Ai, doutora, mas está me incomodando muito. Entre em contato com o seu médico, a gente pode ver o que fazer. Talvez a gente vá manipular essa sonda, às vezes trocar essa sonda, reavaliar se é necessário ficar com essa sonda ainda nesse tempo, tá bom? E as conduções públicas que eu não pude tomar para ir embora para minha casa do pós-operatório. E o dirigir, que eu não pude dirigir no pós-operatório imediato para ir para minha casa. Tudo isso também vai depender da sua recuperação. Mas se você puder pelo menos 30 dias sem dirigir, a gente acha que é bom. Qual é o problema de dirigir? É que se alguém bate no seu carro, se você bate, seu corpo pode ser jogado para frente e você pode bater o seu abdômen na direção. Isso vai aumentar drasticamente a pressão intraabdominal, que pode levar
a lesão da sua cirurgia, né? A romper algum ponto, então a gente pode perder a cirurgia nesse momento. Quando você tá como o passageiro, você tá com um cinto te protegendo e não tem uma direção na sua frente. Por isso é que a gente fala, você pode andar de carro, porém, se possível, como passageiro. Retorno às atividades depois de conversar com os médicos, porque cada atividade tem um tempo de licença diferente, tá bom? Quando você for retornar com o seu médico, é importante que você leve todos os papéis que você recebeu no hospital. Eu sei que seu médico já está acostumado com você, ele te conhece, mas é importante que você leve para que a gente tire alguma dúvida que possa ter ficado do período da internação e dos cuidados pós-operatórios. Você pode voltar a falar com o seu médico no primeiro retorno, mas se por acaso você tiver febre, dor forte que não melhora com a medicação, sangramento aumentado, secreção com mau odor, mal-estar grande, se você tiver com muita tosse, algum sinal de infecção, até via aérea, se você não está conseguindo urinar de uma maneira satisfatória, se você está com dificuldade intestinal, entre em contato com o seu médico mesmo antes da data do primeiro retorno, porque muitas das coisas que acontecem no pós-operatório recente, né, elas são comuns para nós médicos, nós conseguimos contornar essas situações, a gente consegue orientar você a como lidar com essa situação, impedir que ela aumente, que ela se torne um desconforto maior, que ela se torne um risco. E para você isso tudo é uma novidade. Então, em caso de dúvida, entre em contato com o seu cirurgião mesmo antes da data do primeiro retorno. E depois de tanta coisa que a gente conversou, me resta então te desejar uma ótima cirurgia, que corra tudo bem, que você fique super bem no pós-operatório, que você se sinta assistida, que sua recuperação seja nota 10 e que você possa ficar bem para sempre, livre do problema que te fez procurar o médico cirurgião. Se ficou ainda alguma dúvida, dúvidas específicas só sobre seu caso, talvez eu não consiga sanar por um canal aberto, assim, é lógico, mas o seu cirurgião consegue conversar com você, não hesite em conversar com ele, em tirar suas dúvidas. Mas se ficou alguma dúvida geral ainda, que eu esqueci de falar aqui, se vocês quiserem colocar no comentário, pode colocar, que se eu puder, eu tento responder a vocês, tá bom? Espero que tenha sido útil, peça para os seus familiares também assistirem a isso, eles vão ser seus parceiros no seu pós-operatório e boa cirurgia. Tchau, tchau!